tento pensar uma forma de iniciar, de chamar atenção e para as pessoas prestarem mais atenção. E hoje o que eu quero falar é sobre a respeito de que Deus tem o melhor para nós nesse mundo. Ele quer que nós vivamos em abundância. E esse tema tem martelado na minha cabeça. E quando eu comecei a refletir o que eu podia trazer para a igreja nessa noite, para poder edificar o mês, o ano, a semana para os irmãos, começou a vir algumas ideias, mas não era aquilo ainda que eu queria, mas eu espero ter conseguido centrar tudo aquilo que Deus tocava no meu coração para trazer para a igreja. Eu gostaria de saber com os irmãos, quantos aqui nesta noite estão vivendo o melhor ano de suas vidas? Quantos aqui pode falar assim, olha, no passado tem coisas que aconteceram na minha vida que foram muito positivas, mas esse ano eu estou vivendo o sobrenatural de Deus na minha vida. Mas este ano Deus tem trabalhado de uma forma surpreendente em minha vida. Quando eu começo a pensar nisso, eu começo a ver na casa de Deus, ver entre os irmãos, um contentamento muito grande com o que estão vivendo. A gente está vivendo uma época do tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Tá bom, não é o que eu sonho, mas tá bom. Não é aquilo que eu espero conquistar um dia, mas tá bom. Não é o emprego dos meus sonhos, mas tá bom. Nós estamos vivendo uma época do tá bom. Tudo está bom. Mas quando a gente pega as histórias bíblicas, a gente vê os nossos antepassados, a gente vê cada vez histórias mais surpreendentes de pessoas bem de vidas, bem sucedidas, mas quando chega na nossa época, nós nos contentamos com tá bom. Se pegarmos Davi, Salomão, Abraão, todos homens bem sucedidos, mas para nós o básico tá bom. Então o que eu quero trazer nessa noite é a palavra de Deus que nos mostra que Ele tem mais para nós. Eu tomei a liberdade, e antes de eu ler algumas passagens bíblicas que vão mostrar isso, eu pedi o Juninho para preparar para mim 3 imagens, para a gente poder iniciar essa mensagem e para poder exemplificar algumas coisas que Deus tocou no meu coração para que eu trouxesse hoje para a igreja. A primeira imagem, pode tocar para mim? A primeira imagem é de uma lagarta. Quem aqui cria uma lagarta em casa? Alguém aqui nessa noite acha esse animal um animal lindo, maravilhoso, tem vontade de cuidar, de criar? Se nós pensarmos que a lagarta foi uma criação de Deus, e como tudo que Deus criou é perfeito, mas é um animal, é um inseto que quando nós vemos ele, a primeira ideia nossa é chutar para longe, pisar, mas a gente se esquece que a lagarta é somente a fase inicial que ela chegou à Terra. Ela não está num processo final de evolução, ela ainda vai evoluir. Então, essa fase que ela está não é uma fase, é uma fase que ela mostra que ela vai se completar, ela vai sofrer evoluções. Assim como nós com o passar dos anos viemos sofrendo evoluções, viemos sofrendo processos que vão nos amadurecendo. Se nós pegarmos a nossa história 10 anos atrás, vamos perceber que conceitos, que atitudes, que várias coisas foram mudando nesse tempo. Porque nós fomos sendo transformados, nós fomos sendo mudados, passando por processos para nos capacitar cada dia mais. Só que um certo dia a lagarta, ela olha uma borboleta passando. E quando ela vê essa borboleta passando, ela fala: não está bom o jeito que eu estou. Eu preciso evoluir. Mas para ela chegar na última etapa, para ela sair desse animal, desse inseto que ninguém quer ter em casa, para esse inseto admirado no mundo inteiro,
para essa etapa final, ela passa por um árduo processo. Esse processo é o que acontece com as nossas vidas. Deus quer que nós passamos por processos para nos preparar, para nos capacitar, para nos aprimorar, para quando chegar a etapa final, a etapa dele te entregar tudo aquilo que ele te prometeu, você esteja completo. Se nós pegarmos os conceitos, eu nunca fui numa casa que tinha um quadro estampado de uma lagarta, porque não é um inseto admirável. E quantas vezes nós estamos passando por processos que nós estamos nessa etapa inicial? Porque para começar essa transformação, o primeiro passo é identificar as nossas falhas, é identificar aquilo que nós precisamos nos transformar, nos aprimorar, é se auto-enxergar e falar assim: olha, isso não está bom, eu preciso mudar isso em mim, eu preciso ver essa transformação para que eu possa ser melhor. E é a mesma coisa que aconteceu com ela. Só que eu vejo na casa de Deus pessoas passando por processos, pessoas que Deus coloca em processos para que eles sejam transformados, eles sejam aprimorados, mas ao mesmo tempo essas pessoas fazem campanha pedindo que Deus tire ele dessas lutas, tire ele desses processos. Deus então coloca as pessoas num processo, elas reclamam, murmuram e pedem a Deus um milagre para tirar desse processo. Vocês já imaginaram se em algum momento a lagarta pensasse em desistir do processo? A dúvida nos impede de conquistar, a dúvida nos impede de aprimorar. E quando eu estava preparando essa mensagem, pensando, se nós lembrarmos de José, a Bíblia relata que até os 17 anos José viveu com a família, mas dos 17 aos 30 ele foi feito como escravo, ele foi prisioneiro. Então esses 13 anos foi o processo que José precisou passar. Alguém aqui nessa noite gostaria de passar 13 anos de processo? E não é um processo bom, é prisão, é escravidão, é lutas. Mas José passou por esses processos. Só que a Bíblia também nos relata que do 30 aos 110, ele viveu do melhor dessa terra. Então o que eu quero dizer para a igreja nessa noite é que a luta pode demorar, mas ela é infinitamente menor do que o tempo da graça. A nossa luta vai vir para que nós sejamos transformados, aprimorados, só que ela tem uma data para terminar. E quando ela termina, tudo aquilo que Deus preparou para nós, todas as bênçãos, todas as coisas que Deus preparou para o nosso melhor, vem. Então a luta vem, o processo vem para que nós sejamos transformados, para que quando estivermos prontos, preparados, aprimorados, Deus nos entregue a nossa bênção. E pensando nisso, eu quero dar um breve testemunho. Há uns meses atrás, eu tenho eu sou bem ansioso. E sempre quando oravam para mim, falavam as coisas que Deus tem preparado para a minha vida, mas eu pensava assim: e se eu não conseguir? E se eu não alcançar tudo aquilo que tem falado que eu vou alcançar? Eu me permitia duvidar, sendo que foi Deus que falou para a minha vida. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Só que eu, na minha falha, eu permitia duvidar. Eu tinha medo de não alcançar as expectativas. E quando eu começava a duvidar, eu retardava o meu processo. E eu quero dizer que o meu processo ainda não terminou. Mas quanto mais eu retardava esse processo, mais longe do meu alvo eu ficava. Até que um certo dia eu consegui liberar minha agenda mais cedo. E na terça-feira eu fui na tarde lá bênção na Assembleia de Deus. Lá, Deus usou um profeta para falar comigo. E ele disse o que sempre falam sobre grandes coisas que Deus tem preparado para você. Mas ele terminou falando:
Deus ainda não te entregou porque você não está pronto para tudo aquilo que Ele tem preparado. Deus não te entregou porque você ainda não está pronto. E Ele falou, se Ele te entregasse hoje, você duvidaria. Você não saberia como. E isso veio de encontro ao que eu precisava ouvir. Porque isso veio e me falou assim, epa, é Deus que está no comando. Eu estou sendo preparado para o que Ele quer para mim. Então eu não tenho que ter medo, eu não tenho que me deixar que a dúvida me impeça de prosseguir. Então eu agradeço a Deus, porque sempre quando eu estou nessas dúvidas, vem uma palavra de confirmação e Ele vem me acalmando, me preparando para isso. Se nós continuarmos lendo as histórias bíblicas, vamos ver que o povo de Israel, ele andou 40 anos no deserto, porque eles estavam passando por um processo que Deus havia colocado para cada um deles, só que eles se permitiram murmurar, reclamar, e o processo deles, que podia ser bem mais curto, foi prolongado. Então nós temos que entender que, se nós aceitarmos um processo, entendermos que o processo que nós estamos passando é para o nosso bem, para o nosso melhor, mais rápido esse processo vai acabar. Só que se nós não entendermos isso, nós vamos nos retardando cada vez mais as nossas bênçãos. Nós focamos tanto no processo, no hoje, que nós esquecemos da bênção de Deus, do melhor de Deus que está por vir. Então eu quero reafirmar para a igreja que o processo, ele tem data e hora para terminar. Então nós temos que tomar posse e entender que as lutas que estamos passando hoje, quem colocou e quem permitiu que isso acontecesse em nossas vidas foi Deus. Então Deus permitiu que isso acontecesse para nos preparar para o amanhã, para nos preparar para o que está por vir. Queridos, e com isso eu quero contar mais um testemunho. Esse foi bem recente. Há mais ou menos uma semana, eu estava tomando um café com minha mãe e minha noiva, e eu brincando, eu cheguei em casa e falei assim, nossa, a Mega Sena está acumulada em 170 milhões. E falei assim, acho que resolveria os meus problemas. Na mesma hora, assim, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que falou, utilizando a boca da minha mãe, e ela falou uma frase que ali me voltou e me centralizou na hora. Falou assim, você quer voltar para o final da fila? E isso veio de encontro, porque às vezes nós, na carne humana, a gente procura meios para ser o mais fácil. Talvez o mais fácil, momentaneamente, seja isso. Mas nós não sabemos o que essas tentativas humanas vão trazer no dia de amanhã. Então, o Espírito Santo falou através da boca dela, se você quer voltar para o final da fila. Então isso me trouxe um choque de realidade, me mostrou que não era maneira de tentar, que não era para eu colocar as mãos, que era um processo que Deus estava me ensinando e eu tenho que aguardar. E quando eu falo aguardar, não é cruzar os braços e ficar não fazendo nada, é continuar o seu dia a dia buscando cada vez mais a face dele e deixar ele trabalhar, deixar o agir de Deus trabalhar em nossas vidas. Amém? Então abra para mim a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12. Nós vamos ler 5 passagens bíblicas e cada uma delas vai ser uma confirmação do melhor de Deus para as nossas vidas. Deuteronômio 28, 12.
A palavra de Deus diz assim: Deus abrirá o céu onde guarda as suas ricas bênçãos e lhe dará chuvas no tempo certo, e assim abençoará o trabalho que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado de ninguém. Fala comigo, trabalho. Então Deus não vai abençoar quem está à toa em casa. Deus vai abençoar o trabalho. Então isso nos mostra que Ele tem o melhor para nós, mas Ele abençoará o trabalho, a nossa busca. Ficar cruzado esperando Deus agir, Deus trabalhar e Deus colocar, não é uma forma de Deus agir sobre as nossas vidas. Vamos lá para a segunda passagem, Deuteronômio mesmo, capítulo 8, versículos 17 e 18. A palavra de Deus diz assim: portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas as riquezas. Epa, Deus está me contrariando. Lembre-se do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhe dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Então, queridos, Deus não é por meio do nosso trabalho, ok, mas você tem que trabalhar. Não é com força humana. Eu entendo que o escritor quis passar para nós aí. Não é você sozinho, não é você por você que está conseguindo alcançar tudo isso. É Deus te capacitando por trás. Alguém entende diferente de mim? Eu acho que quando nós entendemos que Deus trabalha, independente da situação, independente do local que você está, quando você não se contenta com tá bom, mas quando você busca mais, fala aí, Senhor, eu quero mais. Ei, os meus antepassados, eles eram homens de fé, mas homens muito agraciados por Deus, e eu quero isso também. Deus vai te capacitando, Ele vai trabalhando o seu agir e vai te dando cada vez mais. Mas será que nós temos agradecido a Deus por todas as coisas que Ele tem feito em nossas vidas? As mensagens de Deus, quando eu começo a ler, Ele vai trabalhando em mim, Ele vai falando. É com trabalho, mas também é graças a mim. Eu já contei outras vezes esse testemunho aqui na casa de Deus. Mas quando eu tenho 8 anos de formação, e eu posso dizer que os 7 primeiros anos foi com muita luta, porque eu tentava por mim mesmo. E quando eu comecei a colocar Deus no caminho, a minha vida foi transformada. Quando eu tentava por mim mesmo, não tinha como, não conseguia, era luta atrás de luta. E era situações que não tinha como. A minha clínica chegava no final do mês, não tinha nem para pagar o salário de funcionário. Mas Deus, quando eu comecei a colocar Deus no barco, aí houve a mudança. E isso mostra para mim que Deus trabalha para aquele que entrega para Ele. Então, quando você começa a entregar toda a sua vida para Deus, quando você começa a permitir que Ele trabalhe em sua vida, há mudança. O que antes estava bom passa a não ser bom, porque Deus começa a trabalhar e começa a te dar o imensurável, o melhor, o maravilhoso, porque Deus tem isso para nós. Se nós começarmos a pensar tudo aquilo que Deus tem para nós não conseguimos nem calcular. Eu vejo por aí muitas pessoas falando assim: eu sirvo um Deus que é dono do ouro e da prata. Só que quando chega em casa vive num estado de miséria total. Então, pera, como é que você está servindo a esse Deus que é dono do ouro e da prata, mas Ele está deixando faltar coisa na sua casa? E para mim isso não bate, porque há uma coisa que não dá. Como que você chama um Deus de Pai e um Deus que é dono do ouro e da prata deixa você passar por uma miséria? E eu comecei a questionar isso.
Só que eu fui levado a essas passagens que me mostraram que Deus precisa que você agradeça a Ele, que você seja grato a Ele por tudo que Ele fez. Quando você permite que Ele trabalhe sua vida, quando você entrega a sua vida para Ele, aí sim você enxerga o agir dele na sua vida. Vamos lá, 1 Crônicas 29, 10 ao 13. A palavra de Deus diz: então, ali em frente de todo o povo, o rei Davi louvou a Deus, o Senhor, e ele disse: ó Senhor, Deus do nosso antepassado Jacó, bendito sejas para sempre. Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo o que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o Rei Supremo, governador de tudo. Toda a riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e te louvamos o teu nome glorioso. Então, vamos lá. Toda riqueza e prosperidade vem de ti, e tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Então, tudo pertence a Deus, irmãos. E se Ele quiser, Ele pode te tornar grande. Quando nós pensamos em tornar grande, muitas pessoas já começam a pensar: então eu vou comprar o carro do ano, eu vou fazer viagens internacionais. Mas eu creio que o grande para Deus seja uma vida com qualidade, sem se esquecer do próximo, sem se esquecer da família e sem se esquecer da obra de Deus. Eu já disse aqui outras vezes, mas quem não tira tempo para Deus, na verdade está perdendo tempo. Então Deus tem o melhor para você, mas Ele quer compromisso com Ele. Ele quer que você seja grato a Ele. Ele quer que você seja fiel a Ele. Aí sim, tudo podes graças ao nome de Deus. Está quase acabando, irmãos. Vamos para o livro de Eclesiastes 5, versículos 18 e 19. A palavra de Deus diz assim: então cheguei a essa conclusão: a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho. Essa é a parte que cabe a cada um. Se Deus der a você riqueza e prosperidade e deixar que a aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Então não adianta, eu vejo pessoas juntando riquezas, mas se esquecendo de aproveitar o melhor de Deus. Deus preparou, Deus deu tudo para você, para que você aproveite, para que você curta a família, curta o melhor de Deus. Todas as coisas que existem neste mundo pertencem e foram criadas por Deus. Então, tudo pertence a Deus. E se tudo pertence a Deus e você é um filho de Deus,
tudo com ordem e decência pode ser feito. Entenda que eu não estou falando para vocês e para as coisas do mundo, mas aproveitar, comer uma boa comida, sair, passear, curtir família, sem se esquecer do seu compromisso com Deus. Então muitas pessoas pensam, eu vejo muitas pregações que as pessoas pegam aquela passagem que fala: é mais fácil um camelo passar num fio de agulha do que um rico entrar no céu. E muitas pessoas tomam isso como uma verdade, como se você for rico já era céu. Não é isso. É que infelizmente as pessoas, a riqueza traz a ganância, e a ganância traz as coisas do mundo. Mas se você conseguir, se você deixar Deus trabalhar em sua vida e conseguir ser fiel a Deus, independente da situação, independente do bem social que você está, Deus continua te agraciando. Então, nós temos que entender que tudo que há neste mundo é para o seu bem. Deus colocou para você, lógico, todas as maravilhas do mundo. Deus criou as paisagens, a natureza para você aproveitar. Então eu vejo pessoas que trabalham dia e noite, os fins de semana, mas se esquecem da família que Deus deu, se esquecem do melhor de Deus, se esquecem da obra de Deus, se esquecem de aproveitar também a obra de Deus. E para terminar, queridos, Filipenses 4:19. A palavra de Deus diz assim: e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhe dará tudo o que vocês precisam. Tudo o que vocês precisam é o que Deus vai dar. Não adianta você chegar assim: ei Deus, eu preciso de um carro zero, o mais luxuoso. Não é isso. Ei Deus, eu preciso de um automóvel que funcione, que me leve para onde eu quiser e me leve para fazer a obra de Deus. Deus dá. Deus, eu preciso de um automóvel para curtir a vida. Deus não vai dar. Mas tudo que vocês precisam, se for fiéis a Deus, Ele dará. É a palavra de Deus que está nos trazendo isso, que está nos mostrando isso. E Deus vela pela sua palavra. Ele vela para cumprir a sua palavra. Confiar em Deus é de extrema importância, pois através da sua fidelidade que todos os seus planos se cumprem, e cada dia nenhum deles vai ser frustrado. Então tudo aquilo que Deus te prometeu, toma como uma verdade, porque isso vai acontecer, porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Só que isso nos mostra também que, lembrando de Jó, depois de ele perder tudo que ele tinha, todos os seus bens, sua família, ainda veio os seus amigos e ficaram 7 dias e 7 noites só a observar. Vocês já imaginaram você estar numa situação terrível, sua saúde indo embora, tudo que você tinha se perdeu, e durante 7 dias e 7 noites seus amigos em silêncio, somente te observando, te olhando de cima e embaixo? Como deve ser doloroso isso. E a Bíblia relata que após esses 7 dias eles olharam para ele e falaram: você deve ter pecado. E a nossa vida vai ser assim, porque quando nós estamos passando por lutas, passando pelo processo que Deus nos colocou, vai ter gente que vai chegar para você e falar assim: pecou, com certeza tem uma coisa errada acontecendo aí. Só que o que vai acontecer é que quando esse processo terminar, você vai poder chegar para essas pessoas e falar assim: ei,
Sabe quando eu estava passando por aquela luta? Na verdade era Deus me preparando para o que eu estou vivendo hoje. Sabe quando eu estava passando aquela dificuldade? Era Deus me preparando para o imensurável, o maravilhoso do que Ele me entregou agora. Sabe aquela dificuldade que eu passei ontem? Era Deus me preparando para eu viver o hoje na presença dEle. Então Deus tem o melhor para nós. Deus tem tudo aquilo que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Só que a sabedoria de Deus, Ele usa os artimanhas, Ele sabe escolher e direcionar os melhores meios, os melhores métodos para alcançar um fim planejado. Talvez muitos pensem assim: pô, se Deus quer que eu mude alguma coisa, seria tão mais fácil Ele chegar para mim e falar assim: muda isso. Só que nós, como seres humanos, não mudaria. Você mudaria durante um dia, mas você não estaria pronto para isso. Então Ele usa essas artimanhas, Ele usa esses meios para te preparar, para te aperfeiçoar, assim como a lagarta precisa passar pela fase do casulo, para que quando chegar às suas bênçãos, você esteja preparado para isso. Nós temos que entender que a última palavra sempre é de Deus. Não importa a situação, não importa a medicina, a última palavra sempre é de Deus. E se a palavra dele para você é que você vai conquistar, Deus vai se fazer cumprir em sua vida. E para terminar, meus queridos, que nós sejamos gratos a esse Deus tão amoroso, que mesmo quando erramos, não nos deixa de amar, mas nos corrige para que voltemos a Ele. Então esse Deus que todos nós podemos testemunhar que a bondade de Deus tem nos alcançado e que por ela nos tornamos alvos de toda sorte de bênçãos para Deus. Amém? Amém. Antes de terminar, eu quero aproveitar a oportunidade. Hoje é Dia das Mães e eu sempre falo que eu sou uma pessoa de muita sorte. Deus me deu uma família que eu não posso nem falar. Eu sou neto de 2 avós de oração. A minha avó, por parte de pai, era mulher de oração, mulher guerreira na fé. E a minha avó, por parte de mãe, foi uma das pioneiras da Assembleia de Deus. E é ainda, né? A primeira igreja Assembleia de Deus aqui do Centro-Sul começou na casa da minha avó. E eu sou grato a Deus porque Ele preparou a minha mãe. E a minha mãe é uma mulher guerreira, uma mulher que luta, uma mulher que me criou, independente da situação que eu estava, ela tinha uma palavra de bênção para mim. Eu vi a irmã contar o testemunho dela aqui hoje, e eu lembrei que isso acontecia comigo. Talvez não as brigas de ficar um tempo sem se falar, mas de estar nos caminhos errados e ela me corrigir perante a palavra de Deus. E na época eu não entendia, eu falava assim: é chatice. Só que Deus me deu uma mãe guerreira na fé. E hoje, pela graça de Deus, eu posso falar que eu tenho uma mãe maravilhosa, uma mãe que Deus escolheu assim a dedo para mim. E eu ainda sou tão sortudo que Deus me abençoou com uma sogra também de fé. Então, todas as coisas que Deus tem trabalhado para mim é só maravilhas. Deus me deu uma sogra que também tem mente de Deus, uma mulher guerreira também. E mais do que isso, e para terminar e não menos importante, Ele me deu uma noiva que eu sei que vai seguir os passos da nossa família. Eu sei que vai ser uma mulher guerreira e uma mulher que vai criar os nossos filhos
com sabedoria, com a palavra de Deus. Então eu quero desejar, não só para ela, mas como para todas as mães aqui, um feliz Dia das Mães. Eu quero que a graça de Deus possa ser derramada sobre as suas vidas e que o melhor, o imensurável de Deus venha ser vivido dia após dia. Que na próxima semana você possa chegar e falar assim: nossa, que semana abençoada que eu tive. Que semana que eu vi Deus trabalhar na minha vida todos os momentos. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade.